Aham, eu estava falando com todos vocês e meu microfone estava desligado. Obrigado pelo retorno, tá, Silvia? Eu estava dando boa noite para cada um de vocês e sem microfone. Aí não dá, né? Mas eu consegui agora resolver. Acho que agora vocês estão ouvindo direitinho. Obrigado pelo aviso, pessoal. Resumindo, mandei beijo para todos que estão aqui online, tá? Sintam-se beijados, então. Então vamos lá. O que eu pensei em a gente fazer hoje? Vou mostrar aqui. Olha o que tema mais interessante que é o tema dessa noite, hein? As trevas. Então, o que eu pensei em a gente fazer hoje como introdução a esse tema? A gente falar um pouquinho, fazer uma revisão de diversos pontos que nós já abordamos e introdução de alguns outros que porventura a gente não tem ainda citado. Uma vez eu li um livro e a palavra que mais apavora o ser humano quando ele ouve, quando ele lê, ou quando ele vê alguma imagem, é tubarão. As pessoas têm muito medo de tubarão. E o espírita, com certeza, tem uma palavra que tem mais medo, que gera mais medo do que tubarão, que é o umbral. E se a gente parar para pensar, trevas é um nível mais profundo desse umbral. Não sei se vocês já leram o livro A Divina Comédia. Na verdade, o nome desse livro, de Dante Alighieri, era só A Comédia. Só que, quando as pessoas leram, viram que era um livro tão maravilhoso, que deram esse adjetivo, A Divina Comédia. E aí acabou pegando e o nome mudou de A Comédia para A Divina Comédia. De tão bom e tão profundo foi esse livro. Tão profundo que a Itália, eles falavam, na maioria das vezes, em latim. Cada cidade-estado italiana, vamos dizer assim, tinha um dialeto diferente. E após a unificação italiana, já bem recente, né, a unificação tardia, eles definiram que o idioma do, desse país, chamado Itália, seria o idioma escrito na Divina Comédia. E era o dialeto florentino. Tá? Então, se hoje nós temos na Itália esse italiano que nós conhecemos, é por causa de Dante Alighieri, que escreveu, não em latim, mas escreveu no dialeto de Florença, e acabou sendo tão admirado esse livro que eles definiram o dialeto como a língua oficial da Itália. E o que diz mais ou menos? É um livro difícil de ler, porque é feito em cantos. Se eu não me engano, são 100 cantos, porque Dante vai visitar o purgatório, o inferno e depois vai para o paraíso. Tá? Nas duas primeiras partes, purgatório e inferno, ele vai com Virgílio. Virgílio foi um dos grandes poetas italianos, né? Aquele que dá origem aos mitos de formação da Roma antiga, com os gêmeos Rômulo e Remo, no livro A Eneida, e Virgílio ele está nesse livro da Divina Comédia. E ele que conduz Dante até o purgatório e o inferno. Ele não vai para o paraíso porque Virgílio é anterior a Jesus Cristo, então ele era um pagão, ele não foi batizado e ele não poderia entrar no paraíso. E quem acaba levando Dante ao paraíso é um amor platônico dele, se não me engano, Beatrice, algo assim. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque, supostamente, Dante Alighieri ele escreve esse livro em cima das suas ideias, dos seus pensamentos, né, das suas convicções. Mas quando a gente lê um livro espírita chamado O Abismo, do Ranieri, o espírito que o conduz para essa região muito mais profunda que o próprio umbral, que
aqui no livro Nosso Lar ele chama de trevas, mas que no livro do Ranieri ele chama de o abismo, ele cita, né? O mentor de Ranieri cita que a região onde eles estão visitando não foi a mesma região que Dante Alighieri foi levado, foi conduzido. Tá? Então, supostamente, dentro desse mundo, eu não vou nem chamar esse livro de espírita, um livro mais espiritualista, né? Eu não gosto muito desse livro, eu até já comentei com vocês, porque quando a gente está lendo um livro de André Luiz, somente o livro Libertação, que fala sobre um umbral assim bem complicado, de dores profundas que acontecem, sempre tem um lado de, de esperança no final, de renovação, de arrependimento. E esse livro do Ranieri é só dor, é só tristeza, só trevas, né? E eu acho que a gente precisa de, de um chamado para renovação, e não apenas uma indicação da dor. Como em algumas partes de livros de André Luiz, você tem a própria citação, não, e ele está tentando descrever, mas fala, não, e eu não fui autorizado a descrever justamente porque vai gerar um mal-estar ao leitor, né? Vai gerar um desequilíbrio, e essa não é a proposta. E nesse livro, O Abismo, não existe esse filtro, esse crivo. Ele fala tudo e, de alguma maneira, gera muito mal-estar em quem está lendo. Se eu não me engano, é Nietzsche, né, que fala, quando a gente olha para o abismo durante muito tempo, o abismo olha para você. Então a gente tem que ter muita preocupação em, nas nossas leituras, termos um cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas formas mentais, porque o objetivo é que saiamos melhores, mais leves, renovados, e não que eu saia apavorado, que eu saia desequilibrado, desarmonizado. Essa não é a proposta. Então, dentro dessa nossa conversa hoje aqui, qual é o sentido de falarmos, de tentarmos compreender esse umbral mais profundo, né? Ou podemos chamar de abismo ou de trevas, né? É compreender que, de acordo com a misericórdia divina, quando estamos muito desequilibrados, somos afastados do contato geral, justamente para não aumentarmos o nosso débito. Porque o desequilíbrio profundo, ele não fica só na mente, no pensamento de quem o vive. Ele também é explanado, ele também é levado para o mundo exterior. E se não houvesse esses núcleos de refazimento espiritual, né, que a gente vai chamar, por exemplo, aqui de inferno, os débitos daqueles que estão muito equilibrados seriam muito piores. Então, dentro da misericórdia divina, esses seres, e eu vou repetir, em profundo desequilíbrio, são retirados do contato de outros espíritos para que não prejudiquem, tá? Então, vamos supor, eu desencarno com ódio profundo, com muita maldade no coração, com desespero além do normal. Se eu estiver circulando pela crosta terrestre, em contato com os encarnados ou outros desencarnados, eu vou prejudicá-los. Então, a misericórdia divina me isola. E quando a gente fala desse isolamento, o que nós estamos dizendo? Não é em regiões de contato com o plano físico ou até mesmo com o umbral, que está, de alguma forma, muito em paralelo aqui à nossa existência. E aí, eles são isolados, e dentro da literatura, onde é esse isolamento? Embaixo da terra, tá? Eu lembro uma vez, depois pergunta para Lorraine, por favor, que a gente estava participando do grupo de quinta-feira, e os espíritos, ao final da reunião,
eles disseram que no desprendimento do nosso sono à noite, eles iriam conduzir o grupo para regiões assim de trevas mais profundas. Eu não sei se para trabalho ou para a gente ter conhecimento. E eu não sei nem o porquê eu fui. Né? Eu não me considero nem um pouco equilibrado para participar desses projetos. Mas eu sei que à noite eu tive um sonho onde eu estava num elevador e esse elevador despencava. E era aquela angústia, sabe? Quando você está dentro de um local assim fechado e eu não sabia onde ia parar. E eu acordei no outro dia sem recordar muito bem desse sonho. E aí no WhatsApp, o nosso grupo de quinta-feira, Lorraine falou que lembrava que tinha pego um elevador e tinha sido conduzida para uma região assim bem abaixo da crosta terrestre. E aí eu me toquei, opa, eu acho que eu participei dessa excursão também, né? Porque eu recordo nitidamente desse elevador, só que para mim ele despencava. Deve ter sido tão rápido o deslocamento, né? Mas no momento tô falando assim, o Leque é bonzinho, ele foi fazer trabalho. Muitas vezes, mesmo sem merecer, nós somos levados até para recordar de onde viemos e para tentar nos trazer à luz, olha, tenta melhorar de vida para você não retornar para esses locais de tantas dores, tá? E fisicamente, o porquê que isso acontece? A gente já comentou aqui que, de acordo com a nossa evolução espiritual, de acordo com o nosso pensamento mais ou menos inclinado ao bem, nós temos o quê? Nós temos ao redor do nosso espírito esse corpo chamado de perispírito. E se eu for um espírito com pensamentos muito materializados ainda, esse meu peso específico do perispírito vai ser maior do que um peso específico de um perispírito de alguém que tenha pensamentos nobres, espiritualizados. É como se... Lembra do Quarteto Fantástico? Tinha o Coisa, que vinha aquelas pedras e ele acabava virando aquela coisa? É mais ou menos isso. Quando nós somos muito materializados, somos muito densos. E o plano espiritual é regido por leis físicas. André Luiz, por exemplo, não conseguia visitar a sua mãe, que estava em esferas mais sublimes. Só quando a gente vai lembrar que ele sonhou, e aí sim, no sonho, no plano espiritual, ele conseguiu visitá-la. Mas normalmente ele não tem acesso, por quê? Porque o peso específico dele não permite que ele vá para lugares mais quintessenciados, né? Mais fluídicos. Compensação, aqui na crosta terrestre, se você for muito, muito desequilibrado, você também não consegue se segurar aqui. E é como se você fosse muito pesado e acabasse indo para o famoso inferno. Mas uma coisa que é importante, que a gente precisa salientar, e a gente já discutiu aqui, que o inferno, dentro da concepção católica, não existe o espírita. Por quê? Porque não há mal nenhum que a gente vá conseguir fazer que apenas seja a eternidade inteira. A eternidade é muito tempo. E quando a gente pega, por exemplo, os ensinamentos de Jesus, principalmente na parábola do filho pródigo, quando o garoto apronta horrores para o pai, mas se arrepende, e o pai imediatamente após o arrependimento o recebe de volta ao lar. Então, Jesus deixa muito claro que basta o nosso arrependimento sincero, o nosso desejo de mudança, de refazimento, que o pai abre as portas para qualquer filho retornar. Mas por que então, na Bíblia, a gente vê lá tantas passagens dizendo inferno, inferno, o fogo eterno? Qual a lógica? A gente já falou aqui também, num capítulo específico. Que na verdade era um lixão chamado Guiena e que
esse lixão estava sempre pegando fogo. E Jesus, quando falava das penas, ele usava esse lixão como exemplo. E, aparentemente, dentro da lógica da época, era um fogo eterno, porque todos que nasciam e morriam acabavam conhecendo esse pedaço, né, que chamava do Vale do Guiena, sempre estava pegando fogo. Então, a comparação ali seria um fogo eterno. Mas era só uma comparação. Ele não está falando de penas eternas. Ah, mas Leco, eu vi ali na minha Bíblia que estava escrito inferno, tal, tal, tal. Isso é tradução de uma tradução. O original, escrito em grego, nunca citou o inferno, tá? É sempre esse vale do Guiena, que é esse lixão que estava sempre pegando fogo. Então, não temos que ter medo. A gente falou, se eu não me engano, semana passada ou na outra, sobre os estoicos, que sempre trabalhavam a ideia que para nos livrarmos do medo, para diminuirmos o medo, temos que ter informação. E é isso que estamos fazendo aqui. Informando de maneira clara. E o medo era o quê? Era uma tentativa de controle. E sempre as pessoas vão tentar nos controlar através desse sentimento. Não faça isso, porque não você vai para o inferno. O inferno quanto tempo? Por toda a eternidade. Então, sempre tentaram nos controlar através do medo. Qual medo verdadeiro nós temos que ter? Que é esse famoso temor a Deus. É o medo, sim, de magoar esse Pai que nos ama tanto. Não é o medo da punição, né? É o medo de decepcioná-lo. É o medo de entristecer o nosso mentor espiritual, os nossos espíritos familiares, aqueles que estão trabalhando conosco há tanto tempo para tentar nos conduzir ao caminho do bem. Esse é o medo que nós temos que ter. Não o medo da punição em si. O medo é de pisar na bola e decepcionar aqueles que nos amam tanto. Vamos iniciar? Então vamos lá. Começar a leitura do nosso capítulo depois da nossa introdução. As trevas. Enriquecendo as alegrias da reunião, Lísias deu-me a conhecer novos valores da sua cultura e sensibilidade, dedilhando com maestria as cordas da cítara. Fez-nos lembrar velhas canções e melodias da terra. Olha que interessante, né? De alguma maneira, as melodias da terra sendo tocadas também no plano espiritual. E quantas melodias às vezes surgem no plano espiritual e depois que, através de sonhos, de intuições, os nossos compositores aqui da Terra acabam escrevendo como grandes sucessos, né? Dia verdadeiramente maravilhoso. Sucediam-se júbilos espirituais, como se estivéssemos em pleno paraíso. Quando me vi a sós com o bondoso enfermeiro do auxílio, procurei transmitir-lhe minhas sublimes impressões. Não tenha dúvida, disse sorrindo. Quando nos reunimos aqueles a quem amamos, ocorre algo de confortador e construtivo em nosso íntimo. É o alimento do amor. Quando numerosas almas se congregam no círculo de tal ou qual atividade, seus pensamentos se entrelaçam, formando núcleos de força viva, através dos quais cada um recebe seu quinhão de alegria ou sofrimento da vibração geral. É por essa razão que no planeta o problema do ambiente é sempre um fator ponderável no caminho de cada homem. Cada criatura viverá daquilo que cultiva. Quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimentará. Quem enaltece a enfermidade, sofrer-lhe-á o dano. E é por isso que nós precisamos criar grupos alegres, felizes, otimistas. Quanto mais nos unirmos, mais buscarmos pessoas melhores, com pensamentos mais elevados, de alguma maneira somos arrastados por essa vibração, por esse imã que vai nos conduzir. Quer dizer que nós temos que abandonar aqueles que ficaram para trás? De jeito nenhum. De jeito nenhum, porque os bons espíritos não nos abandonam. E muitas vezes nós ficamos muito para trás. Nós somos grandes retardatários.
Mas buscar o convívio com pessoas mais inteligentes, melhores, mais sábias, é muito importante para a nossa evolução. Por isso que ter um templo de oração, seja católico, seja budista, seja evangélico, seja espírita, porque lá dentro as pessoas estão buscando questões metafísicas, estão tentando se encontrar com o imponderável, com esse Deus, o Criador. Isso é extremamente nobre termos pensamentos voltados ao transcendente. Observando-me a estranheza, concluiu: não há nisto mistério, é lei da vida, tanto nos esforços do bem como nos movimentos do mal. Das reuniões de fraternidade, de esperança, de amor e de alegria, sairemos com a fraternidade, a esperança, o amor e a alegria de todos. Mas de toda assembleia de tendências inferiores, em que predominam o egoísmo, a vaidade ou o crime, sairemos envenenados com as vibrações destrutivas desses sentimentos. E a gente sabe exatamente o que é isso, né? Quando estamos num grupo que, de alguma maneira, não está em harmonia com o equilíbrio, nós somos os primeiros a entrar, principalmente o médium. O médium é aquele que mais chora no velório, é aquele que mais está alegre nas festividades. Essa antena que o médium tem é impressionante. Tá? Então, o médium, de maneira redobrada, precisa controlar e buscar convívio com pessoas melhores, justamente para absorver essas melhores energias. Tem razão, exclamei comovido. Vejo nisso igualmente os princípios que regem a vida nos lares humanos. Quando há compreensão recíproca, vivemos na antecâmara da ventura celeste. E se permanecemos em desentendimento, em maldade, temos o inferno vivo. Por isso que é extremamente importante, rezarmos, pedirmos muito para que acalme nossos corações, que tenhamos paz, porque às vezes a nossa família ela está em desequilíbrio porque nós estamos desequilibrados. E aí todo mundo dentro do lar acaba, de alguma forma, com problema. Então, vamos buscar sempre o nosso equilíbrio para que essa pequena chama que a gente conseguir acender, nossos espíritos, possa iluminar aqueles que nos rodeiam. E geralmente a gente bota a culpa no outro, né? Ah, porque a nossa casa está desequilibrada, porque meu marido, porque minha esposa, porque meu filho. Será que nós não somos os responsáveis pelo desequilíbrio dos nossos lares? E é isso que a gente tem que ficar sempre atento e buscar muito a nossa melhora íntima, porque quando nós verdadeiramente nos transformamos, como dizia Gandhi, nós mudamos o mundo. E não é o mundo inteiro, mas é o mundo à nossa volta. Às vezes o nosso prédio, nossos vizinhos ficam mais tranquilos, porque a gente está mais educado, a gente está mais cortês, né? Nós precisamos mudar o nosso estado mental. Fazendo isso, de alguma maneira, o mundo à nossa volta vai perceber. Lísias teve uma expressão de bom humor, confirmando a sorrir. Foi então que me lembrei de interpelá-lo sobre uma coisa que, de algumas horas, me torturava a mente. Referia-se o governador, quando nos dirigiu a palavra, aos círculos da terra, do umbral e das trevas. Mas, francamente, não tinha eu, até então, qualquer notícia deste último plano. Não seria a região trevosa, o próprio umbral, onde vivera por minha vez em sombras densas durante anos consecutivos? Não via nas câmaras numerosos, desequilibrados e doentes de toda espécie, procedentes das zonas umbralinas? Recordando que Lísias me dera esclarecimento tão valioso em minha própria situação, no início da minha experiência em nosso lar, confiei-lhe minhas dúvidas íntimas, expondo-lhe a perplexidade em que me encontrava. Ele esboçou uma fisionomia bastante significativa e falou: chamamos trevas as regiões mais inferiores que conhecemos.
Considere as criaturas como itinerantes da vida. Alguns poucos seguem resolutos, visando o objetivo essencial da jornada. São os espíritos nobilíssimos, que descobriram a essência divina em si mesmos, marchando para o alvo sublime sem vacilações. A maioria, no entanto, estaciona. Temos então a multidão de almas que demoram séculos e séculos recapitulando experiências. Os primeiros seguem por linhas retas, os segundos caminham descrevendo grandes curvas. Desculpa. Nessa movimentação, repetindo marchas e refazendo velhos esforços, ficam à mercê de inúmeras vicissitudes. Assim é que muitos costumam perder-se em plena floresta da vida, perturbados no labirinto que tracejam para os próprios pés. Classificam-se aí os milhões de seres que perambulam no umbral. Outros, preferindo caminhar às escuras, pela preocupação egoística que os absorve, costumam cair em precipícios, estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado. Compreendeu? Então ele está pegando 3 tipos, né? Aqueles que já estão caminhando em linha reta e o segundo que é trilha de maneira tortuosa. E dentro desses segundos, que são os mais tortuosos, nós temos aqueles que têm desequilíbrios normais, como todos nós temos. E é interessante, né? Porque nós temos muito medo do umbral. Todos nós vamos passar pelo umbral. Agora imagina que um umbral maravilhoso seria desencarnar e passar esse tempo de reharmonização, de equilíbrio, numa enfermaria na nossa casa espírita. A nossa casa espírita está dentro do umbral. Está na crosta terrestre, um umbral bem grosso, por sinal. Se tivermos a honra de sermos acolhidos na enfermaria de São Pedro, que umbral maravilhoso estaremos experienciando. Porque estaremos protegidos, estaremos recebendo auxílio daqueles que nos amam tanto. Deixa de ser umbral? Não, não deixa. Vamos deixar de estarmos desequilibrados? Não, vamos continuar desequilibrados, mas acolhidos. Então temos que ter medo do umbral? Não. O que nós temos que ter muita preocupação é justamente com o nosso estado de desequilíbrio profundo e não aceitarmos o acolhimento. Que muitas das vezes vamos desencarnar e vamos ter tantas preocupações que não vamos aceitar a enfermaria do nosso querido celeiro de luz. Vamos tentar resolver por conta própria os nossos dramas íntimos. Escolha, livre-arbítrio. Essa é a grande questão. Precisamos ter humildade de entender que não estamos ainda preparados para, de alguma maneira, reequilibrar as pessoas que estão ao nosso redor e que continuaram na existência terrestre, a resolver problemas que deixamos. Então tenhamos a humildade de aceitar a ajuda e entreguemos nosso espírito àqueles que nos amam tanto. Deixa eu ver onde é que eu parei. Isso. As elucidações não poderiam ser mais claras. Sensibilizado, porém, com a extensão e complexidade do assunto, ponderei. Entretanto, o que me diz dessas quedas? Verificam-se apenas na Terra? Somente os encarnados são suscetíveis de precipitação no despenhadeiro? Lísias pensou um minuto e respondeu. Sua observação é oportuna. Em qualquer lugar, o espírito pode precipitar-se nas furnas do mal, salientando-se, porém, que nas esferas superiores as defesas são mais fortes, imprimindo-se, consequentemente, mais intensidade de culpa na falta cometida. Entretanto, objetei, a queda sempre me pareceu impossível nas regiões estranhas ao corpo terreno. O ambiente divino, o conhecimento da verdade, o auxílio superior, figuravam-se-me antídotos infalíveis
ao veneno da vaidade e da tentação. Né? Porque, na verdade, André Luiz teve uma mudança tão grande de perspectiva de vida quando desencarnou, que ele acha que, de alguma maneira, você no plano espiritual, com tanta informação, com tanto alívio, você não pode ter quedas espirituais. Mas a gente sabe exatamente que sim, podemos. Justamente porque não vamos virar santos porque desencarnamos. Os nossos pensamentos, muitas das vezes, vão ficar mais desequilibrados no plano espiritual, porque vamos ter mais oportunidades de raciocínio. E não quer dizer que o nosso raciocínio seja moralizado. Por isso que nós temos que abraçar muito o Evangelho de Jesus. Porque só a moralização dos nossos pensamentos vai direcionar o nosso raciocínio. Toda vez que estivermos fora da caridade, estivermos fora da moral cristã, estaremos desequilibrados. A moral cristã, o bem, vai nos orientar onde estivermos. O companheiro sorriu e esclareceu. O problema da tentação é mais complexo. As paisagens do plano terrestre estão cheias de ambiente divino, conhecimento da verdade e auxílio superior. Não são poucos os que compartem ali, de batalhas destruidoras entre as árvores acolhedoras e os campos primaveris. Muitos cometem homicídios ao luar, insensíveis à profunda sugestão das estrelas. Olha que poético isso, né? As estrelas, o luar, tudo poderia estar nos inspirando, mas muitos vão cometer ainda, sim, crimes. Por quê? Porque estão em desequilíbrio. Podem estar imersos nessa poesia da natureza. Mas se não estivermos com um estado de espírito equilibrado, não vamos conseguir aproveitar. Não são poucos os que compartem ali as batalhas destruidoras entre as árvores acolhedoras e os campos primaveris. Desculpa, vou continuar então. Muitos cometem homicídios ao luar, insensíveis à profunda sugestão das estrelas. Outros exploram os mais fracos, ouvindo elevadas revelações da verdade superior. Não faltam na Terra paisagens e expressões essencialmente divinas. As palavras do enfermeiro calavam-me fundo no espírito. De fato, em geral, os guerreiros estimam a destruição na primavera e no estio, quando a natureza estende no solo e no firmamento maravilhas de cor, perfume e luz. Os latrocínios e homicídios são praticados de preferência à noite, quando a lua e as estrelas enchem o planeta de poesia divina. A maioria dos verdugos da humanidade constitui-se de homens eminentemente cultos, que desprezam a inspiração divina. Renovando minha concepção referente à queda espiritual, acrescentei. Contudo, Lísias, poderá você dar-me uma ideia da localização dessas zonas de trevas? Se o umbral está ligado à mente humana, onde ficará semelhante lugar de sofrimento e pavor? A esfera divina em toda parte, disse ele solícito. O vácuo sempre há de ser mera imagem literária. Em tudo há energias viventes e cada espécie de seres funciona em determinada zona da vida. Então ele está dizendo que vida existe em todos os lugares. Depois de pequeno intervalo, em que me pareceu meditar profundamente, continuou. Naturalmente, como aconteceu a nós outros, você situou como região da existência, além da morte do corpo, apenas os círculos a se iniciarem na superfície do globo para cima. Então o próprio umbral que André Luiz ficou é da crosta para cima. Esquecido no nível para baixo. A vida, contudo, palpita na profundeza dos mares e no âmago da terra. Além disso, há princípios de gravitação para o espírito, como se dá com os corpos materiais. O que a gente falou? O peso específico do perispírito, né? A terra não é somente o campo que podemos ferir ou menosprezar a nosso bel prazer. É a organização viva, possuidora de certas leis que nos escravizarão ou libertarão, segundo nossas obras. É claro que a alma esmagada de culpas não poderá subir à tona do lago maravilhoso da vida. Resumindo, devo lembrar que as aves livres ascendem às alturas. As que se embaraçam no cipoal
sentem-se tolhidas no voo, e as que se prendem a peso considerável são meras escravas do desconhecido. Percebe? Lísias, porém, não precisaria fazer-me esta pergunta. Avaliei de pronto o quadro imenso de lutas purificadoras a desenhar-se ante meus olhos espirituais nas zonas mais baixas da existência. Como alguém que precisa ponderar bastante para exprimir-se, o companheiro pensou e concluiu. Qual acontece a nós outros, que trazemos em nosso íntimo superior e o inferior, também o planeta traz em si expressões altas e baixas, com que corrige o culpado e dá passagem ao triunfador para a vida eterna. Correção não é punição. É muito importante a gente entender isso. É correção. Você sabe, como médico humano, que há elementos no cérebro do homem que lhe presidem o senso diretivo. Hoje, porém, reconhece que esses elementos não são propriamente físicos e sim espirituais na essência. Quem estime viver exclusivamente nas sombras, embotará o sentido divino da direção. Não será demais, portanto, que se precipite nas trevas, porque o abismo atrai o abismo, e cada um de nós chegará ao local para onde esteja dirigindo os próprios passos. O abismo atrai o abismo é aquela famosa frase de Nietzsche. Quando olhamos durante muito tempo para o abismo olha de volta para a gente. Então nós temos que nos preocupar muito com o nosso estado de espírito. Eu estou sentindo uma tristeza, tal. É normal. Mas precisamos nos preocupar, porque quanto mais tempo abraçarmos alguns desequilíbrios, mais profunda pode ser a nossa dor. Então buscar ajuda. Tristeza, início de uma melancolia, uma depressão, ajuda médica, a terapia, casa espírita, água fluidificada, oração, passe. A gente tem que tentar cortar o mal pela raiz. Jamais ficar encarando o abismo durante muito tempo, porque ele vai olhar de volta para a gente. Isso é metafórico, pessoal. A gente não pode deixar o mal crescer, a dor crescer, a doença surgir silenciosamente. Nós temos que trabalhar, nós temos que nos virar para, de alguma maneira, vencer esses nossos desequilíbrios físicos ou mentais. E semana que vem, um assunto muito mais leve, no campo da música. É isso mesmo, Albertinho. Albertinho está escrevendo aqui que é a prece, água, tratamento espiritual, falando do irmão Bezerra, auxiliando. Amém, Albertinho? Nosso querido amigo Bezerra, sempre atuando em nossos corações, de alguma maneira, sempre nos protegendo. Quantas bênçãos recebemos quando estamos olhando para o céu, quando estamos buscando o Criador, quando estamos, de alguma maneira, orando e pedindo a proteção de Jesus. Se ao olhar o abismo olha de volta, o que acontece quando buscamos o Deus, o nosso Criador, que nos ama profundamente? Com certeza ele também olha de volta e equilibra nossos sentidos mais íntimos. Vamos fazer a nossa prece, então. Então, como de costume, vamos fechar os nossos olhos. E já que falamos tanto hoje sobre o motivo dos nossos olhares, vamos lembrar de Jesus há 2000 anos no Mar da Galileia. Ele costumava se reunir com as pessoas, os pescadores, homens e mulheres que buscavam o alento, a paz, a tranquilidade. Mas quantas vezes o número de ouvintes era tão grande
que o mestre precisava entrar num pequeno barco e ir um pouquinho para dentro do mar, fazer as suas pregações, onde todos ouviam, embalados pelo vento do final da tarde, as suas palavras. E hoje somos mais um deste grupo de ouvintes. Hoje somos a criança que ali estava aguardando o sorriso do mestre, o seu abraço ao final da sua palestra. Hoje somos o idoso que esperava ansiosamente a sua mão no seu rosto, trazendo novamente a energia da esperança de que dias melhores viriam. Hoje somos a mulher abandonada à própria sorte, que, ao olhar acanhadamente os olhos do mestre, se enchia de paz, de esperança e de alegria. Mestre amado, quantos tiveram a honra de estar ao alcance das suas palavras e principalmente do seu magnetismo. Que possamos receber, mesmo distantes da tua presença, os raios que emanam de ti como o nosso astro-rei nos alcança diariamente. E que, de alguma maneira, fortaleçamos os nossos espíritos. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, pessoal. Que possamos guardar nos nossos corações esse remédio que vem do alto, que são as emanações do Mestre amado, que há milênios e milênios busca cada um de nós como ovelhas perdidas do seu rebanho. Vamos permitir que ele nos encontre, que retornemos ao lar. Fiquemos com Jesus, hoje e sempre, e até semana que vem, se Deus quiser, pessoal. Beijos nos corações de cada um e que possamos dormir sob a proteção desse Deus que nos ama tanto. Boa noite.